A Fundação Século foi criada para dar continuidade a uma obra iniciada por um jornal, o Jornal Século, que em 1927 decidiu criar uma obra social para a infância desvalida, como se dizia na altura, dando férias a milhares de crianças à beira-mar. Devemos pensar que em 1927 os trabalhadores não tinham férias, não havia férias praticamente para ninguém. Trata-se, portanto, de uma ação inovadora e de uma ação solidária feita por um jornal e que permaneceu até hoje e que existe até hoje. Mas, naturalmente, que essas férias que eram tão necessárias nessa altura, hoje há outras necessidades na área das crianças como na área de adultos. E a Fundação nasceu para recuperar, porque a obra do século, o próprio edifício estava a cair, para recuperar as instalações e adaptar, digamos, a função da Fundação e a função social da Fundação aos novos tempos. Nós começamos por intervir e falamos com a Segurança Social, com a Cruz Vermelha, com a Câmara de Cascais e com outras câmaras, e começámos por definir as nossas prioridades. A primeira prioridade foi uma intervenção na área da proteção da criança, da proteção da infância. Foram criadas então, de imediato, e começaram a funcionar no início do ano 2000, dois lares para crianças em situação de risco, que acolhiam no seu conjunto cerca de 60 crianças, a Casa do Mar e a Casa das Conchas. Esses lares, ou essas crianças, não são órfãs, são crianças que são retiradas às famílias pelo tribunal, por considerar que a própria família é um perigo naquela altura em relação às crianças e que as crianças devem ser protegidas pelas razões mais diversas, que não vamos aqui especificar, portanto, a instituição deve garantir um futuro a essas crianças que poderão vir a ser reinstaladas na família se as condições melhoram ou deverá guardá-las até à sua maioridade como se a fundação fosse ou a instituição fosse a família da criança. Temos outras iniciativas nessa área. Temos também, há situações em que as crianças têm dificuldades na família e a família tem dificuldades, mas que é possível garantir uma vida normal das crianças na família desde que tenham um apoio. E criamos então o que se chama um centro de apoio familiar e de aconselhamento. Trata-se de acompanhar, e iniciamos isso com 80 famílias, apoiar famílias que têm dificuldades com as crianças na sua integração, etc., dando apoio psicológico e outros, e temos, portanto, um CAFAP para 80 famílias. E estamos agora a iniciar um outro projeto no campo da proteção das crianças, que é o acolhimento das mesmas crianças, não em instituição, mas em famílias de acolhimento. Como lhes disse no início, essas crianças não são adotáveis, porque têm família. E deve-se garantir as ligações com a família. Mas poderão vir a ser acolhidas noutras famílias, famílias que acolhem, mas que precisam do apoio de uma instituição, o apoio porque são crianças difíceis, por um lado, porque é necessário garantir também a relação entre a família de acolhimento e a família das crianças, portanto é uma situação complicada, e então estamos a trabalhar com a Segurança Social e fizemos um acordo já com a Segurança Social para esse acolhimento em famílias. As fundações vivem sobretudo da solidariedade dos particulares. É a sociedade civil que tem de ajudar as fundações. Um grande problema que existe nas nossas cidades é a informação, porque a informação sobre as atividades das fundações, normalmente as fundações só são notícia quando acontece algo de errado numa fundação, como acontece em todo lado, então são notícias de primeira página. O trabalho das fundações não é salientado. E eu penso que o Centro de Fundações pode ter um papel importante no sentido de mostrar o trabalho das fundações. Depois é necessário que as fundações se conheçam umas às outras para se apoiarem. Também
Isso é papel do Centro das Fundações, e eu penso que um outro campo é o da solidariedade com os países de expressão portuguesa. Nós temos dado apoio a Cabo Verde em certos projetos, e penso que esse relacionamento e a solidariedade com os outros países de expressão portuguesa, que nasceram um pouco por nossa via e porque foi Portugal que os fez nascer, seria importante também.